Boa noite, Sala Chico. Nesta noite de quarta-feira, estamos dando continuidade ao estudo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, iniciando o segundo capítulo intitulado Livre-Arbítrio. Mas antes de prosseguirmos, faremos a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, emanando as nossas vibrações positivas para todos aqueles que estão em nosso campo mental. E agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de nos reunirmos, ainda que virtualmente, para o estudo dos ensinamentos que podem proporcionar o nosso engrandecimento, o nosso aprimoramento, a nossa elevação moral. É isso que buscamos, Senhor. Perseguimos a cada dia a conquista da nossa melhora, do nosso progresso, para que assim possamos nos auxiliar e auxiliar os nossos irmãos. E falando de nossos irmãos, pedimos que estenda sua luz, seu amor e sua proteção a todos aqueles que estão no nosso campo mental, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, a todos aqueles que necessitam de apoio e amparo neste momento. Graças a Deus. Bem, e iniciaremos agora o capítulo sobre o livre-arbítrio. E o porquê que num capítulo, na terceira parte da obra de Leon Denis, nós estamos falando sobre o livre-arbítrio, né? O título do livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E no trecho, né, na terceira parte, referente ao problema da dor, nós estamos estudando o livre-arbítrio. E é interessante a gente perceber como que Leon Denis vem construindo a questão do problema da dor. No primeiro capítulo dessa parte, nós estudamos a vontade. E nesse capítulo, nós vamos refletir sobre as ponderações de Leon Denis sobre o livre-arbítrio. E mais pra frente, a gente vai buscar entender o porquê, quais as conexões relacionadas entre a vontade e o livre-arbítrio e por que Leon Denis vem construindo nessa problemática sobre a dor questões referentes à vontade e ao livre-arbítrio. Então, desde o começo desse capítulo, o autor ele chama atenção para a importância da liberdade, bem como essa liberdade é importante para a humanidade, porque sem a liberdade não vai haver um freio na busca pela evolução e pelo progresso, pois essas limitações elas poderiam nos tornar escravos das nossas necessidades. Então, é necessário haver um ponderamento nesse respeito para que a gente não seja escravo das nossas necessidades, nós não estejamos presos aos nossos instintos mais primitivos. Nesse sentido, ele associa o conceito de liberdade ao conceito de responsabilidade e de moralidade. Isso fica claro nesse trecho. A liberdade e a responsabilidade são correlativos ao ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria mais do que um autômato, um joguete das forças do ambiente. A noção de moralidade é inseparável da noção de liberdade. Então, nesse trecho, ele deixa muito claro, ilustra isso que nós colocamos, dessa relação entre a liberdade, responsabilidade e moralidade. Porque ele já nos coloca que o homem seria mero joguete das forças do ambiente sem a liberdade, se não fosse essa liberdade. Então, para não ser esse simples joguete, existe dentro de nós essa liberdade. E a gente vai ver como que essa liberdade, esse conceito de liberdade para o indivíduo, ele é construído. Para falar de livre-arbítrio, a gente entende que esse conceito é um conceito muito amplo, que ele está presente tanto em assuntos religiosos dentro da teologia, quanto da filosofia e da neurociência. A neurociência também estuda a questão do livre-arbítrio. E a gente vai falar muito rapidamente sobre esses três aspectos para entender qual é a via que Leon Denis utiliza para construir o seu capítulo e seus argumentos. Para a filosofia, o livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, esse é um conceito
abrangente de livre-arbítrio. No entanto, a gente tem e esse conceito também está um pouco fundamentado em Santo Agostinho. Santo Agostinho, no livro homônimo, chamado Livre-Arbítrio, ele defende que o livre-arbítrio é sempre um bem concedido ao homem por Deus. Mesmo que o homem utilize esse dom de forma errônea, o que vai provocar o mal. E essa cadeia de compreensão é muito importante para entender o pensamento de Agostinho de Santo Agostinho a respeito do livre-arbítrio. Entender que há essa liberdade concedida por Deus, ainda que o homem utilize essa liberdade para fazer escolhas errôneas, o que vai suscitar o mal. Então, o mal, ele é fruto dessas escolhas equivocadas do homem. E essa reflexão é importante, só rapidamente para a gente entender, porque isso é fundamental para a gente também entender o pensamento de Leon Denis a respeito desse capítulo, porque se a gente considera que Deus é responsável por todas as nossas atitudes e nós não temos liberdade de escolha, quando acontece alguma coisa que não é boa conosco, seria responsabilidade de Deus. E como Deus seria bom e justo permitindo que aconteça alguma coisa ruim conosco? Então, a ideia de refletir sobre a responsabilidade do mal é fundamental para entender a posição de Deus em relação a gente também. Então, esse pensamento, né, esse encadeamento desse pensamento é muito importante para essa compreensão. Porém, diante dessa afirmação de Santo Agostinho, de que o livre-arbítrio é uma bênção, um bem dado por Deus, é levantado um questionamento ao afirmar que tal liberdade é através dessa liberdade que o homem peca, né? Então, assim, se é através dessa liberdade que o homem peca, por que existe essa liberdade? Para que ele possa acertar também. Em Santo Agostinho ele coloca: o quanto me parece ter compreendido no livro anterior, que ele escreveu outras obras, é que nós possuímos o livre-arbítrio da vontade, mas acontece ainda que é unicamente por ele que pecamos. Então ele está dizendo que nós temos o livre-arbítrio de desejar. E olha a importância da vontade aqui que Santo Agostinho está colocando e que Leon Denis colocou no primeiro capítulo dessa terceira e última parte da obra, O Problema da Dor. Um terceiro aspecto que a gente trouxe hoje para falar sobre o livre-arbítrio vem da neurociência. A neurociência, ela vem fazendo vários experimentos ao longo dos anos a respeito do livre-arbítrio. E os resultados desses experimentos têm sugerido que nós não escolhemos conscientemente fazer o que a gente faz, que todas as nossas ações que a gente acha que está escolhendo, são fruto de... como que eu vou poder explicar? São frutos de processos do nosso cérebro que permitem a gente tomar essas decisões. Então, é uma ação que vai levar a outra ação, mesmo que isso aconteça de forma inconsciente. Então, o que acontece é que todo o processo, eu vou ler o meu resuminho aqui. Praticamente todo o processo de produção e de ação é feito pela atividade cerebral inconsciente de nossos cérebros. A consciência só surge depois que a ação já foi produzida. Como achamos em filosofia, a consciência aqui seria uma falácia. Então, não existe essa consciência que permite a escolha. Olha como que a neurociência, ela aborda de uma maneira diferenciada. Ela diz que a gente só toma consciência da atitude, a gente só justifica as atitudes depois que a gente age. Então, essa consciência, essa liberdade de escolha definitivamente não existiria dentro da análise da neurociência. É importante a gente ressaltar nesse momento que a neurociência, eles não utilizam um elemento muito importante de análise, que é a imortalidade do espírito. Então, nesse sentido, a análise da neurociência, ela se torna falha porque ela não considera toda a bagagem, todo o histórico que o espírito carrega consigo no decorrer das diversas existências que ele passou, né? Então, a gente tem essa abordagem da neurociência que eu estou ressaltando o porquê, né,
a maneira que a ciência compreende o livre-arbítrio e um contra-argumento para que ele possa ilustrar e a gente tentar entender de uma forma mais ampla essa questão do livre-arbítrio. Leon Denis, no finalzinho do capítulo, ele termina com uma frase que me chamou muita atenção e eu vou começar a discutir o capítulo por essa frase. Ele fala o seguinte: o homem é obreiro da sua libertação. E essa frase resume muito do que é o livre-arbítrio. O homem é obreiro de sua libertação. Então, quando a gente para pensar em frases, a ignorância é uma bênção, a gente está dizendo assim, olha, não saber é muito bom. E o que a gente vem percebendo que é justamente o contrário, a gente necessita do conhecimento, a gente necessita construir a nossa própria libertação. Então, nesse sentido, é possível a gente deduzir que a consciência, ela exerce julgamento com base na bagagem moral intuitiva que a gente carrega durante todo o tempo e que vai passando por diversos graus de depuração ao longo do tempo. Mas também é justo a gente dizer que não é só essa bagagem de outras existências. A nossa própria existência atual, ela traz em si bagagens que a gente pode aproveitar no nosso nível consciente. Para ilustrar isso que a gente está falando, Leon Denis coloca: o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Então, essa substituição dos instintos pela razão é o momento que a nossa consciência se apropria das nossas ações. Isso tudo vai ser mais depurado, vai ser melhor feito a partir do momento em que a gente se aprimora moralmente. E essa bagagem é importante, por isso que é importante a gente lembrar lá da bagagem e da vontade, é importante que nós queiramos esse tipo de coisa. Então, a gente percebe que a vontade, ela apresenta novamente como um ponto fundamental para o progresso do espírito, sendo o impulso necessário para o início dessa reforma íntima e a consequente mudança para melhor, no que tange, né, para que envolve melhor as nossas aspirações morais. Mas como que o livre-arbítrio ele se exerce? Leon Denis nos esclarece da seguinte maneira: até agora, tanto sob o ponto de vista teológico como determinista, a questão do livre-arbítrio tinha ficado quase insolúvel. Nem do outro modo podia ser, pois que cada um daqueles sistemas partia do dado inexato de que o ser humano tem de percorrer uma única existência. A questão muda, porém, inteiramente do aspecto se alargar o círculo de vida e se considerar o problema à luz que projeta a doutrina dos renascimentos. Assim, cada ser conquista a própria liberdade no decurso da evolução que tem de perfazer. Então, assim, cada indivíduo vai conquistar a sua própria liberdade no decurso da sua própria evolução. E essa liberdade, ela vai se tornando mais consciente à medida que ele também vai se aprimorando moralmente. Então, como que as coisas estão sempre entrelaçadas e quanto que é importante a gente estar atento a cada um desses fatores. A doutrina espírita, ela é mais uma vez importante para isso, porque ela vai nos esclarecer aquilo que Leon Denis nos colocou, que esse aprimoramento ele se torna mais amplo à medida que a gente tem mais experiências para isso. E a gente adquire mais experiências, mais possibilidades de aprimoramento. A justiça divina, ela se materializa nas oportunidades que nós temos através das nossas encarnações. O livre-arbítrio, a vontade do espírito, ela vai se exercer principalmente nesse momento das reencarnações. A partir do momento que a gente vai escolher a família, o meio social, de antemão pode saber algumas provações que vão nos aguardar, como a provação da pobreza, de alguma limitação física, da convivência com alguma pessoa que a gente tenha tido alguma dificuldade. Então a gente pode saber com antecedência o tipo de provação que a gente vai estar sofrendo, mas não especificamente, tá? A gente não vai saber que tal dia vai passar tal ônibus em tal lugar, esse tipo de coisa não é possível a gente saber, mas
o planejamento maior, né? O tipo assim, eu viverei numa família pobre. Isso nós podemos escolher no momento do nosso planejamento reencarnatório. O neném tá chorando porque ele quer comer o pé e não tá conseguindo. Ele tá ficando zangado. A gente percebe, né, que cada uma dessas provações podem também ser consequência de um passado que precise de algum tipo de depuração. E a gente precisa reparar e dessa forma a gente aceitar com resignação e confiança. Porque a gente sabe que todos nós somos irmãos no espaço e que não vamos nos abandonar nos momentos difíceis. Toda essa conjuntura desse planejamento reencarnatório, dessa consciência das nossas provas, elas vão eliminar a ideia de fatalidades ou de acasos da vida e do futuro. O acaso é só uma desculpa que a ignorância formula. Eu vou pegar o neném rapidinho, que ele tá chorando. Vem cá, mamãe. Vem. Vamos dizer oi pra todo mundo do vídeo. Fala, oi todo mundo. Olha, tá tudo bagunçado que tá de camiseta, que tá muito calor. Oi todo mundo, fala oi pra todo mundo. Oi todo mundo. Oi, eu tava querendo comer meu pé e eu não tava conseguindo. Mas agora eu vim aqui conversar com vocês sobre o que é livre-arbítrio. A gente vai tentar entender o que é o livre-arbítrio para Leon Denis. Né, filho? Vamos tentar entender o que é o livre-arbítrio para Leon Denis. Então, continuando, essa compreensão, essa ideia de fatalidade, de acaso, elas vão se desfazer, porque a gente vai entender que isso é só uma desculpa que a nossa ignorância pode formular, dizer, isso é acaso, isso foi uma fatalidade. A gente vai passar a compreender que nós somos agentes do nosso destino. Então, essas concepções e renovações de pensamentos, ideias, que são trazidas pela ideia de livre-arbítrio e a reencarnação, deveriam nos conduzir a ter uma revisão das punições e das razões da criminalidade. Olha que coisa interessante que Leon Denis traz pra gente, que a gente deve refletir, ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente deve refletir sobre, conduzir uma reflexão sobre a revisão das punições e das razões da criminalidade, já que a igualdade legal humana pressupõe o nascimento como marco zero e a maioridade legal como aptidão ao entendimento de todos os deveres e direitos. Sobre esse ponto, Denis nos esclarece. Muitas vezes o mal, o criminoso, não é na realidade mais do que um espírito novo e ignorante, em que a razão não teve tempo de amadurecer. E por que isso? E é por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo que obrigasse o condenado a refletir, a instruir-se, a esclarecer-se e emendar-se. A sociedade deve corrigir com amor e não com ódio, sem o que se torna criminosa. Olha que reflexão interessante e bonita, ainda mais nesse momento em que o ódio e a vingança têm falado com tanta insistência, né? A gente tem visto tantos discursos de ódio, discursos de vingança nesses dias tão difíceis que nós estamos passando, que Leon Denis nos chama a atenção sobre a importância de compreendermos que aquele irmão criminoso é um irmão que necessita de evolução, que necessita de amparo, de apoio. Nós não estamos dizendo, Leon Denis também não está dizendo, que esse irmão ele não precisa pagar o preço de viver em sociedade e ter cometido um erro. Não, o que ele está dizendo é o seguinte, vamos corrigi-lo, vamos dar a oportunidade desse indivíduo melhorar. É para isso que servem as punições, porque muitas vezes tudo que a gente deseja para o indivíduo é a vingança por aquele crime que foi cometido. Não é o desejo de justiça, não é que aquele indivíduo tenha oportunidade de reparar o mal que ele praticou, mas simplesmente o desejo de vingança. E é justamente sobre isso que Leon Denis está pedindo para que nós possamos combater quanto sociedade, quanto indivíduos que vivem em sociedade, porque senão a própria sociedade se torna criminosa. Quando a sociedade compactua com a ação violenta, mesmo para aqueles que cometeram crimes, nós também estamos nos tornando criminosos. Por isso que nós somos, entre outros motivos, que nós também somos contrários à pena de morte. A doutrina espírita não é
favorável à pena de morte, porque a gente entende que aquele indivíduo pode ter a oportunidade de se regenerar, deve ser dado a oportunidade daquele indivíduo, de todas as formas possíveis, de se regenerar. E foi Jesus quem exemplificou da melhor maneira a capacidade de correção que o amor pode impulsionar, como a gente pode ver em diversas passagens da Bíblia. Então, Leon Denis, Jesus dá diversos exemplos de como que é possível regenerar, por mais pecador que aquele indivíduo seja. Então, a gente deve aprender com Cristo a buscar esse tipo de atitude. Leon Denis vai concluir a esse respeito que o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornarem internas e conscientes pelo próprio fato de sua evolução. No dia em que ele penetrar da lei e fizer dele uma norma de suas ações, terá atingido um ponto moral que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. A gente pode concluir, então, que a liberdade e a moral vão caminhar juntas, mas somente um espírito moralmente elevado e depurado pode aproveitar integralmente as benesses da liberdade. No estado de ignorância, Leon Denis continua, é uma felicidade para ela estar submetida a uma direção, mas quando sábia e perfeita, goza de liberdade divina. Então, o que a gente vê aqui é tentar aprender para a gente tomar as melhores decisões baseadas nas melhores deliberações, ao invés de nós decidirmos as coisas mais ou menos aleatoriamente, seguindo impulsos do momento. A gente se depara quase a toda hora com conflitos de valores, com coisas que a gente valoriza mas que são incompatíveis. E é sempre tentador a gente fazer o que é mais imediato, mais fácil e mais atraente. Mas a gente depois vai pagar o preço. E a gente deve refletir sobre isso. Porque isso foi mais fácil há 10 anos e nos conduziu à vida que a gente tem agora. E o que resultou em doenças, que resultou na falta de realizações, na falta de aprimoramento. E que agora a gente deve buscar melhorar. Que a gente vai lamentar não ter conseguido fazer as coisas que a gente provocou há anos atrás ou em existências anteriores. Então, vamos refletir sobre o uso dessa nossa liberdade, vamos buscar associá-la sempre à moralidade, à prática cristã, porque é dessa forma que a gente vai conseguir seguir sem arrependimentos e seguir na marcha do progresso. Vamos nos despedir aqui agora, né, João? Vamos dar tchau pro pessoal, vamos dar tchau para todo mundo. Agradecer a todo mundo pela paciência, desculpar a bagunça, que de vez em quando esse neném faz um pouquinho de bagunça. E ele tá aqui agora com a gente, que ele tava querendo comer o pezinho dele, porque ele tá nessa fase de querer comer o pé, está usando o que ele pode agora para botar na boca, tá nessa fase, essa gostosura. Então a gente agradece a oportunidade de estarmos reunidos aqui esta noite. Deixamos o espaço para debate e para os esclarecimentos que forem necessários. E até a próxima semana. Boa noite. Tchau, tchau. Dá boa noite pro João. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Um beijo, beijo. Beijo, beijo.